Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para o nosso evento, a semana Transformando-se em uma Mãe Calma. E hoje nós vamos falar sobre o buraco negro de impor respeito para ser respeitada. Então essa daqui é a Live Zen, é um conteúdo aqui do meu Instagram, do meu perfil aqui no Instagram, do Educar Zen, no qual, eu converso com você, eu converso com a minha audiência sobre caminhos mais conscientes, mais gentis, mais generosos, nesse nosso percurso como mães e educadoras, para que a gente desenvolva calma e para que a gente possa, então, conquistar uma relação mais positiva com as nossas crianças. Para quem não me conhece, eu sou a Ana Torquete, a pessoa que por detrás desse perfil, a responsável por esse conteúdo. Eu sou instrutora de Mindfulness no contexto da infância e da adolescência, sou educadora há mais de 16 anos e sou mãe também do Francesco, tia do Miguel. Bom, esse tema, gente, que traz aí essa frase que é muito repetida, que eu já ouvi muitas vezes, que é impor respeito para ser respeitada, ele pode trazer talvez até um pouco de mal-estar para algumas pessoas que eventualmente já tenham pensado, ou falado isso na sua relação aí da condução da educação das suas crianças. Então, o primeiro ponto, que eu queria trazer aqui hoje é que eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém. O objetivo dessa live, o objetivo desse conteúdo é que a gente possa se conscientizar, é que a gente possa crescer, nos nossos papéis, na nossa função como mães, essa função tão importante de educar uma nova geração, E então é isso, assim, não se sinta julgada, tá? Em nada que eu falar aqui no Educar Zen eu estou te julgando. Eu estou simplesmente trazendo alguma perspectiva que possa eventualmente te ajudar, a se autodesenvolver nessa função tão importante para você. Quero deixar claro que comentários, enfim, os seus insights, o que você for percebendo, perguntas são muito bem-vindas aqui na Live Zen. Então, fiquem à vontade para poder se comunicarem comigo, para poder me perguntar o que quer que seja. Eu vou lendo os comentários de vocês enquanto a gente vai conversando sobre isso. Então, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre esse buraco negro que a gente não sabe nem onde que dá exatamente dessa educação rígida, na qual a gente costuma dizer que a gente vai impor respeito para ser respeitada, na qual a gente acredita que por meio de uma imposição de respeito a gente vai ser respeitada pelas nossas crianças, Por que isso acontece, A gente, na sociedade em que a gente vive, é uma sociedade que menospreza mesmo as crianças, e a gente tem buscado nos últimos tempos, nos últimos anos, uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade, mas nessa sociedade, como ela se formata, como ela é, o que acontece é que o senso comum, costuma acreditar que uma criança que está sendo bem educada pelos seus pais respeita esses pais. Mas a gente não costuma pensar no caminho inverso, a gente não costuma considerar que uma relação positiva entre pais e filhos, na verdade, pressupõe respeito de ambas as partes, Então, a gente acaba acreditando aí que é isso, que respeito deve ser praticado pelas crianças. E, na verdade, quando a gente pensa nesse respeito, a criança que respeita os pais, e esse respeito ele é feito dessa forma impositiva, dessa forma unilateral, em que somente uma das partes, então, só os pais são respeitados e a criança não, a gente não está falando exatamente sobre respeito, Porque respeito pressupõe bilateralidade. Respeito só existe se acontece de ambas as partes, é um fluxo contínuo entre pais e pais respeitando filhos e filhos respeitando pais. Quando você está impondo respeito à sua criança, então, você está exigindo obediência, E exigir obediência, se a gente trocar em miúdo, significa, exigir que a sua criança, ela acate, que ela execute as suas ordens, de preferência de primeira, que ela entenda e seja capaz de fazer o que você está dizendo de primeira, ou que ela não se oponha ao que você está dizendo, que ela não dê trabalho, que ela não questione, que ela não demonstre o que ela quer.
Nessa perspectiva, né, do respeito por imposição, na verdade é isso que a gente está fazendo, né? Eu costumo dizer que esse tipo de educação é uma educação preguiçosa, né? Essa educação em que a gente se sobrepõe à criança, em que a gente é autoritário com a criança, ela é uma educação preguiçosa, além de desrespeitosa. E por que ela é preguiçosa? É porque a gente não quer sair do nosso lugar de conforto de quem sabe das coisas, né? Foi colocado, isso daí está instituído socialmente, que os pais, as mães sabem de tudo, que as crianças não sabem de nada, né? Então que as crianças, a elas, cabe a função de acatar aquilo que quem sabe faz. Não tem uma frase muito frequentemente, né, falada nesses contextos de educação que é: quem pode manda, quem não pode, né, quem tem juízo obedece. Não existe isso. Então, nessa educação preguiçosa, a gente não se olha, a gente não se percebe, a gente não, não se propõe a pensar em como fomos educados, a gente não se propõe a se conectar verdadeiramente com aquela criança, né? A gente não se propõe a ver o lado dela, a gente não se propõe a entender que ela também tem desejos, vontades, que ela é um ser humano. Não é que ela é uma criança que ela deixou de ter suas vontades, seus desejos e a sua individualidade, que muitas vezes nos fere, né, como adultos, porque não coincide com a nossa. Um minutinho. Então é por isso que eu chamo de educação preguiçosa, porque a gente não está se propondo a fazer um exercício interno, né, e a entendermos que, como adultos e educadores, cabe a nós dar o tom, né, dessa educação, sendo ela uma educação respeitosa ou não. Então, se você está dando esse tom de educação respeitosa nesse processo, é você que está fazendo um esforço interno, muitas vezes para romper, né, com laços que você teve lá na sua infância, com coisas que aconteceram, com a maneira como você foi educado, né? Então vamos pensar nisso, vamos deixar isso bem claro, né? Quando a gente está impondo respeito, a gente está entrando num buraco negro que a gente acha muitas vezes que está acertando, e é por isso que a gente está fazendo, né? Eu tenho certeza que toda mãe erra tentando acertar. E muitas vezes a gente erra na educação das nossas crianças, a gente faz aquilo que não é exatamente positivo para o processo de desenvolvimento daquele ser humano, porque a gente não sabe fazer diferente, né? Mas a gente precisa ter consciência, a gente está aqui para isso, para desenvolver essa consciência de que essa imposição de respeito, ela vai levar a gente para algum lugar que provavelmente a gente não vai querer chegar, que a gente não vai gostar quando a gente estiver lá, né? E aí eu quero fazer uma pergunta sincera, né? Eu quero te convidar a uma reflexão que é a seguinte: você acha que é possível, né, você desenvolver uma relação positiva com seus filhos, impondo que eles façam o que você quer que seja feito, que as coisas sejam como você quer que elas sejam, né? Sempre do seu jeito, sempre do seu modo, de uma maneira desrespeitosa, às vezes no tom de voz, nas palavras que são colocadas? É possível, né? Porque se eventualmente o que você está buscando é construir essa relação positiva, e eu acredito verdadeiramente, fortemente, que é isso, porque você está aqui no Educar Zen, porque você está aqui assistindo a esse conteúdo, né? Então, se é isso, né, é importante que você reflita, que você se faça essa pergunta. Esse é o caminho, né? É por aí? É possível, na verdade, né, você desenvolver essa relação positiva agindo dessa maneira? Então fica aí essa reflexão, né? Não tenho uma resposta para te dar. Eu acredito que não, mas talvez você acredite que sim, né? Eu acho que o meu papel aqui é exatamente te apresentar uma perspectiva, mas não necessariamente te convencer de que essa é a única maneira da gente educar ou de que essa é a perspectiva certa, né? O caminho definitivo e ponto final, né? Mas um outro aspecto que eu gostaria de trazer aqui na nossa live, que eu acho que é importante, que vai ajudar a gente a crescer nessa reflexão, né? Como que essa imposição ela é feita, né?
Por que que ela é feita? O que que causa essa imposição? Por que que a gente acaba, né, buscando educar as nossas crianças de uma forma amorosa, gentil? A gente deseja ter relacionamentos positivos com as nossas crianças. Eu desconheço um pai ou uma mãe que não queira isso, que não deseje isso, né? Então a gente tem isso, a gente deseja isso. Mas por que que a gente acaba entrando nesse processo autoritário? Por que que a gente acaba acreditando que para ter o respeito das nossas crianças a gente precisa impor esse respeito, né? Porque, né, muitas vezes a gente tem uma necessidade de controle, então essa é uma fonte, né? Essa é uma fonte dessa questão, desse problema. A gente tem necessidade de controlar, porque a gente acha que se a gente estiver controlando, a gente vai ter melhores resultados. A gente não confia no próprio fluxo da vida, de como que a vida, né, se encarrega de direcionar as coisas. Então, essa nossa necessidade de estarmos sob controle nos leva a querer impor, né? A gente quer que as coisas sejam controláveis, a gente quer que os nossos filhos cresçam de uma determinada forma, a gente quer que aquela educação daquela criança resulte em algo específico, né? Que essa criança seja alguém especificamente ali no futuro. Então, a gente tentando controlar as variáveis, né, que existem quando a gente está ali diante de uma criança, a gente acaba sendo impositivo, né? E essa necessidade de controle se relaciona, por sua vez, à nossa completa dificuldade de lidarmos com as nossas próprias emoções. A gente não tem nem conhecimento direito de como que funciona, né, a própria vida, porque a vida ela não é algo a ser controlado, ela é algo a ser experienciado. Se a gente parar para pensar, são poucas as coisas que a gente tem verdadeiramente controle nessa vida, né? Eu tenho controle, teoricamente, aqui agora, dentro das minhas opções, do que eu vou almoçar daqui a pouco. Mas eu não tenho nem controle, né, se a minha digestão vai ser boa ou não, né? Então, assim, a vida ela é feita desse equilíbrio e desse desequilíbrio, ou simplesmente dessa... A natureza da vida é a impermanência. Se a gente não aceita isso, a gente vai ficar tentando controlar as coisas ao nosso redor. E como os nossos filhos são, dentre todas as coisas da nossa vida, provavelmente, né, aquelas mais importantes, né, provavelmente os pais e as mães, se tivesse que escolher uma coisa que mais ama na vida seriam os filhos, a gente tenta então controlar porque a gente quer garantir que aquilo vai dar certo. Então, a gente impõe as nossas vontades, a gente impõe o que a gente acha certo, achando que, fazendo dessa forma, a gente vai impedir que essas variáveis se apresentem e que, eventualmente, né, a educação dos nossos filhos, elas fujam, né, ela fuja do nosso controle. E isso é uma maneira errada da gente perceber esse aspecto, né? A gente não vai conquistar respeito das nossas crianças impondo esse respeito porque a gente morre de medo, porque a gente não consegue desenvolver a nossa inteligência emocional, né? Porque a gente está sempre ansioso, porque a gente está sempre inseguro, porque a gente não tem nem certeza do que a gente está fazendo. E aí eu até vi aqui o comentário da Carol, ó, falando que para ela tem sido muito importante estudar essa nova perspectiva de educar. Fico feliz, Carol, porque isso abre para a gente realmente, né, a possibilidade de a gente educar com mais clareza, entendendo o que a gente está realmente intencionando nesse processo e aceitando que esse processo ele é feito de variáveis que não são controladas por nós. Agora, um outro aspecto, né, uma outra coisa, um outro ponto que pode estar sendo determinante para o fato de você, né, estar educando os seus filhos de forma impositiva, caso você se identifique com isso, né, é o fato de que muito provavelmente foi assim que você foi criada, né, porque a gente está começando, como a Carol falou, é algo muito recente, né? Essa mudança de mentalidade no processo de educar crianças. A internet, né? O Instagram, as redes sociais, o YouTube, esse conteúdo gratuito que a gente consegue trazer para cá, consegue realmente fazer com que essa mensagem ela ganhe uma voz, uma dimensão muito maior.
E as nossas próprias crianças têm exigido isso da gente, né? As nossas crianças, elas estão crescendo também nesse ambiente virtual, elas também estão tendo acesso a muita informação, elas estão cheias de quereres, de vontades, e como elas têm se apresentado, né? A maneira como essas crianças têm se manifestado nas nossas vidas tem feito com que a gente realmente procure alternativas melhores para criar as nossas crianças, né? Então, como os nossos pais não tiveram acesso a isso, eles tiveram uma outra mentalidade ao nos educarmos, né? Aconteceu de eles serem muitas vezes impositivos, né? Eu me lembro da minha mãe me dizendo que quando ela era criança, o meu avô só olhava e os filhos já colocavam os rabinhos entre as pernas, né? E isso é medo, não é mesmo? Assim, isso não é respeito, isso é medo. Então, a palavra medo e a palavra respeito se confundem muito quando a gente vai educar as nossas crianças, né? O respeito, ele não é imposto. O respeito, ele também ele nem deveria ser conquistado, né? O respeito é simplesmente um sinal de saúde nas relações, né? Quando as pessoas vivem de maneira harmônica e sabem respeitar, né, os limites, as demandas, as dificuldades de todas as pessoas envolvidas na relação, né? Então, seja você pai, mãe, seja você a criança, todo mundo se respeitando mutuamente. Então, como eu vinha dizendo, né, os nossos avós, os pais dos nossos pais, eles educaram os nossos pais e mães de forma muito rígida, muito autoritária. E foi assim que os nossos pais também nos criaram. Todas as gerações de pais rompem, né, com alguns hábitos, com algumas características da geração anterior, da geração pela qual eles foram criados, né? Porque a gente cresce e a gente começa a perceber coisas com as quais a gente não concorda. Então, obviamente que os nossos pais, eles não nos criaram de uma forma assim, ipsilíteres, né? Não é literalmente como os nossos avós os criaram, mas a gente vem sim, né? A nossa geração, ela foi criada com uma mentalidade que não cabe nesse mundo, né? Uma mentalidade que nunca se renovou verdadeiramente, né? Que foi sempre reproduzida, ninguém nunca parou para questionar muito, ou poucas pessoas fizeram isso. Então a gente simplesmente não sabe fazer diferente, porque a gente também aprendeu com os nossos pais a como tratar uma criança. Então é isso que acontece, né? Esse tipo de relacionamento em que a gente impõe respeito às nossas crianças para sermos respeitadas, ela vem desse contexto, né, em que a gente tem aí a nossa disfuncionalidade emocional, a gente tem aí a nossa falta de inteligência emocional para lidar com os desafios mesmo, né, da maternidade ou da paternidade, associado ao fato de que a gente só sabe fazer como a gente está fazendo, né, muitas vezes de forma autoritária, porque foi assim que aprendemos. Então, a gente está aqui hoje, né, exatamente para poder pensar em caminhos paralelos, né, em caminhos que a gente pode percorrer, realmente conquistando, né, uma relação positiva e respeitosa com as nossas crianças, mas em que a gente não precise se impor para elas, que a gente não precise realmente estabelecer, né, medo, ameaças, sermões, castigos, para a gente poder ter uma relação equilibrada, positiva e conquistar, então, a cooperação das nossas crianças, né? A admiração, o desejo de estar junto, para que a gente seja esse porto seguro das nossas crianças de fato, né? Verdadeiramente. Isso é ser respeitada. É quando seu filho te tem como uma grande referência, né? De afeto, de cuidado, de puxão de orelha, no sentido assim, não, por favor, tá? Não físico, não literal. Mas no sentido assim, você dá limites saudáveis, você sabe fazer isso. A gente não tá falando também de uma educação que seja permissiva, né? E aí, a gente, né, eu até estava falando aqui agora, que esses comportamentos excessivamente controladores que eventualmente nós temos com os nossos filhos, né, e que tem a sua origem aí na nossa falta de inteligência emocional, eles vão realmente, digamos que, norteando essa relação baseada na imposição do respeito,
né? E como que isso acontece, né? Eu vou trazer aqui algumas frases muito comuns em famílias em que isso se dá, né? Em que esse controle excessivo acontece, né? Então, por exemplo, engole o choro. Para de chorar, já chega de chorar, né? Quando a criança está manifestando uma emoção e a gente tem dificuldade de lidar com aquilo, né? Aquilo nos perturba imensamente, aquilo nos leva para os nossos lugares mais obscuros, aquilo traz ansiedade para a gente, aquilo gera raiva muitas vezes, e aí a gente traz esse tipo de imposição. Engole o seu choro, para de chorar, né? Você tem que ser forte, você tem que chorar, é coisa de menina, para com isso, você é uma menininha, né? Frases desse tipo, né, estão aí no escopo daquilo que a gente vai considerar um controle excessivo. Você está tentando controlar o que o seu filho sente e a manifestação dessa emoção, né? E aí você se sente desrespeitado quando, por alguma razão, a sua criança chora, né? E pode ser até por uma bronca sua, pode ser por algo oriundo da relação de vocês ou não, né? Outra coisa é quando o seu filho, eventualmente, ele fala com você de uma forma que você não gosta, né? Que você não acha que é uma maneira de um filho falar com a mãe ou com o pai. E você diz frases do tipo: eu não sou seus amiguinhos, não. Eu não sou seus coleguinhas, não. Comigo, não. Né? Então, quando a gente traz essa subdivisão aí de eu não sou seu amigo, né? É muito forte, inclusive, a gente falar isso, né? A gente precisa ser pai e mãe. Mas pais e mães podem ter relações amigáveis com os seus filhos. É muito diferente, sim, é uma amizade que não é, né, do mesmo tipo de uma amizade com um colega de escola. Obviamente que a gente não está querendo ocupar esse lugar. Mas se você não tiver amizade com o seu filho, como é que você vai esperar que num momento em que ele esteja passando lá no início da adolescência dele, por exemplo, né, por uma desilusão amorosa ou por alguma dor própria, né, da sua, enfim, do seu drama existencial que acontece muito nessa fase, como que você pode esperar que essa criança ela busque por você, ela queira, né, o seu afeto, o seu conselho, a sua presença, o seu direcionamento, não é mesmo? Então, essa aqui é uma outra frase muito comum e muito desrespeitosa. A gente acha que está impondo respeito, a gente está impondo medo, a gente está impondo limites, talvez não sejam exatamente o que a gente está querendo. Mas por não sabermos fazer diferente, por achar que isso é o certo, porque foi isso que fizeram com a gente acaba falando dessa forma com as nossas crianças, né? Me digam se isso faz sentido para vocês. Se fizer sentido, escreve assim: sim, Ana, faz sentido. Ou então só escreva sim, tá bom? Uma outra frase muito comum nesse contexto de quem está educando por meio dessa imposição de respeito seria: quem manda nessa casa aqui sou eu. Não tá gostando, não? A porta é serventia da casa. Não tá gostando, não? Pode ir embora. Vai embora. Quero ver o que você vai fazer de sua vida, né? É também muito agressivo. Talvez, só talvez, você tenha escutado coisas desse tipo na sua infância. Se você escutou, sabe como é que você faz para poder saber como o seu filho se sente, né? Quando talvez você fale isso para ele? É você se lembrando da criança que você foi, como você se sentia diante desse tipo de frase, diante desse tipo de colocação, né? A gente pode sempre recorrer à empatia para a gente poder se conectar com os nossos filhos, com as nossas crianças de um outro lugar, né? Tô vendo aqui, ó, Ana Lu, Ana Carol dizendo que sim, que faz sentido, né? Para mim também faz muito sentido. Então, muitas vezes, esses sermões, esses castigos, essas frases feitas, que elas são tão clichês e elas são frases feitas, assim, todo mundo, né, se não ouviu dos próprios pais, se não falou com os próprios filhos, sabe que essas frases, elas permeiam aí as relações familiares. Essa é a prova de que a gente está reproduzindo isso daí há muitas gerações, né? Tanto é que é algo repetidamente, né, falado, pronunciado nas famílias. Então, gente, é uma oportunidade para a gente pensar sobre isso tudo, né? Por que é uma oportunidade? Porque, primeiro de tudo, todas nós que estamos aqui, a gente está disposta,
né? A aprendermos a sermos mães melhores, mais do que mães, a sermos pessoas melhores. É por isso que a gente está aqui. É por isso que em algum momento você se identificou com o meu conteúdo, porque o meu conteúdo ele tem essa intenção, né? Eu no lugar de mulher, de mãe, de ser humano, eu estou no meu exercício constante de ser alguém melhor para mim, para o meu filho, para a sociedade, para a minha família, para as pessoas ao meu redor, né? Então, se isso ressoou no seu coração, você clicou lá no seguir, você veio para cá, você está aqui nessa live, é porque você também está nesse caminho, né? É por isso que é uma oportunidade. É uma oportunidade porque respeito não é algo a ser imposto. Respeito é algo que floresce em relações saudáveis, que é a base, na verdade, né? A relação não é saudável e depois vem o respeito. Pelo contrário, o respeito ele pressupõe a relação saudável. Então, se a gente quer ter um relacionamento positivo com as nossas crianças, a gente precisa entender e ressignificar o que é respeito, né? A gente precisa desconstruir essa ideia equivocada que a gente tem de respeito até então, né? É importante porque esse autoritarismo, né, que é o que acontece em muitas famílias ainda, e eu vejo, né, converso com muitas mães que estão tentando destravar isso nos seus relacionamentos com os seus filhos, isso gera problemas muito graves para essas crianças, né? E problemas que a ciência, inclusive, já tem decodificado e outros que a gente vai percebendo, né, até por relatos do que a gente vê como resultado de uma relação muito disfuncional, autoritária entre pais e filhos, né? Clélia, tudo bom, querida? Falando que faz sentido. Que bom que ressoa no seu coração, viu, Clélia? Agora, olha só, você pode estar se perguntando assim, né? Ah, bacana, Ana, seu discurso, né? Legal, mas assim, aqui em casa, com o meu filho, só funciona no grito. Aqui em casa, com o meu filho, né? Se eu não grito, se eu não me imponho, se eu não dou uma palmada nele, ele não me respeita. E aí eu vou te dizer o seguinte, tá? E o que eu vou te dizer é assim, com toda tranquilidade, eu tenho certeza absoluta disso. Tenho certeza absoluta porque eu tenho trabalhado com educação há muitos anos e eu tenho podido, né, entrar em contato com outras famílias, com professores. Eu mesma, na minha experiência com as crianças, percebo isso claramente. Esse tipo de estratégia de você se impor dessa forma, por meio do grito, da violência, né? Seja uma violência física, seja uma violência moral, seja uma violência verbal, seja o seu tom de voz. Então, essa experiência de autoritarismo com o seu filho vai funcionar só enquanto ele estiver muito dependente emocionalmente de você. A criança, a partir da segunda infância, né, ali por volta dos seus 6, 7 anos, ela começa a ganhar um corpo emocional mais próprio. Ela começa a ser mais ela do que você. Até então, as suas emoções estão muito conectadas às nossas emoções como mães, né? Aquela criança ali que você está, né, gritando com ela não deixa de te amar porque você está gritando com ela. Ela deixa de se amar, de amar a si mesma, porque ela acredita que é assim que ela merece ser respeitada, ela tem 100% de confiança em você. Então, isso já mostra o quanto que é grave a gente não reavaliar, a gente não pensar, né, nesse tipo de educação que muitas vezes a gente está oferecendo às nossas crianças por falta de opção, por falta de recurso, né, por falta de bagagem, de repertório para fazer diferente, né? E o que acontece é que essa criança, conforme ela cresce, né, ela começa a responder diferente. Quando ela começa a se perceber um indivíduo destacado de você, ela começa a responder à agressividade que ela recebeu, até porque essa criança, ela segue sempre sendo um espelho de quem você é. Ela continua, né, tendo você como a sua grande referência. Então, o seu comportamento influencia diretamente no comportamento daquela criança. Então, se o seu filho ele já começou a gritar com você o tempo todo, né, ele está sempre gritando, respondendo, reagindo de uma forma muito exagerada, e ele tem ali por volta de 7, 8 anos de idade, te convido a pensar se isso foi, né, recorrentemente feito com ele, gritos, ameaças, sermões, durante a vida dele até então, né?
porque é isso que costuma acontecer. A criança ela começa a responder também com agressividade. Então, ela vai te respeitar só enquanto ela está ainda nesse processo, né, de dependência emocional muito grande, o que acontece até o final da primeira infância. Depois disso, ela vai começar a responder com agressividade. E vou te dizer uma coisa triste que acontece, né? Quando essa criança se tornar um adolescente, os caminhos pelos quais ela vai seguir em relação a você são, número 1, ou te tratar com muita agressividade, né? Te ver como uma inimiga de morte, ou ela vai ter uma vida dupla, ela vai fingir que te obedece, mas ela vai fazer várias coisas que você gostaria de saber que ela está fazendo fora de casa, né? Ou ela vai ser uma criança extremamente introspectiva e deprimida, né? Com grandes dificuldades de se colocar no mundo, um adolescente, né? Com grandes dificuldades de dizer não para pessoas abusivas, porque ela vai ter aprendido que relacionamentos são assim e que é assim que ela merece viver, né? Então, esse que é o buraco negro, né? Esse que é o ponto que eu gostaria de trazer para você hoje. A gente precisa entender que tudo que a gente faz, né, de forma recorrente com os nossos filhos, está formando as pessoas que eles vão ser daqui a pouco. E o tempo voa, né? Esse daqui a pouco é daqui a uns dias mesmo. A adolescência daqui a pouco está aí, né? Daqui a uns dias essa criança, esse adolescente já está saindo de casa. E como que fica o seu relacionamento com ele, né? Será que fica um relacionamento? Então, a gente precisa considerar isso. E aí, como eu tinha dito, né, eu tinha falado para vocês, a neurociência, né, existem pesquisas já sendo realizadas que conseguem mensurar, né, de uma forma científica, como eu disse, os impactos desse tipo de educação para os adolescentes, né? Então, aquele adolescente que foi criado nesse tipo de relacionamento rígido com seus pais, né, que recebeu esse tipo de educação aí de vou impor respeito para ser respeitado, o que acontece com eles, né? Uma pesquisa feita por alguns médicos canadenses lá na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, verificou que adolescentes que foram submetidos à educação, né, extremamente rígida, tendem a ter um desenvolvimento neurológico inferior ao das crianças e adolescentes que tiveram uma educação respeitosa. Então, esse adolescente, né, o córtex pré-frontal dele, que é essa parte aqui anterior do cérebro, responsável pela regulação das emoções, ele simplesmente não se desenvolve adequadamente, né? Existe uma redução significativa dessa estrutura cerebral. Gente, isso é muito sério, né? Porque essa região, além de ser responsável pela autorregulação emocional, ela é responsável também por diversas outras coisas, tá? Então, é algo pra gente pensar, né? É isso que a gente quer para os nossos filhos. Será que vale a pena a gente fazer um esforço voluntário, né? A gente se colocar nesse lugar de mães, de pais, né? De educadores que se reeducam para termos crianças e adolescentes e, obviamente, no futuro, adultos mais felizes, preparados para a vida, uma geração diferente da nossa, né, que já está tão ansiosa, uma geração diferente da nossa, que vive deprimida, que vive, né, fazendo uso de fármacos para poder lidar com essa situação emocional interna que simplesmente a gente não tem inteligência emocional para conseguir. Então, a gente precisa se reeducar emocionalmente para a gente conseguir, né, fazer isso pelas nossas crianças, oferecer para elas um futuro melhor nesse sentido, né? Até porque essa diminuição aí desse córtex pré-frontal é realmente um indicador muito grave de que aquela criança, aquele adolescente, né, ele tem uma tendência a desenvolver transtornos mentais, né? Como, por exemplo, o próprio transtorno de ansiedade, depressão, estresse crônico, dentre outros, tá? Então, a gente precisa se responsabilizar. E como que a gente pode se responsabilizar? Agora eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu ensino para as minhas alunas no método Educar Zen, no Mezen, né? As inscrições para o Mezen agora estão fechadas, então não adianta, não tem como. No momento não estou recebendo novas alunas, mas em breve essas inscrições vão ser reabertas, então fiquem ligadas aqui que vocês vão saber na hora certa, tá bom?
Mas o primeiro ponto que eu gosto de falar no Messing, né, é sobre a neuroplasticidade parental. É a gente mudar a nossa estrutura neurológica, né, para a gente estar prontas, né, para que a gente possa estar prontas para mudarmos também ou para educarmos as nossas crianças de maneira, né, a transmitirmos para elas calma, cultivarmos uma relação positiva e assim contribuirmos para que elas se desenvolvam plenamente, seja no aspecto físico, mental, emocional, intelectual, social, né, e por aí vai. E como que funciona essa neuroplasticidade parental? Primeiro, né, que eu acho que é uma informação válida de trazer, é que o nosso cérebro ele é plástico, o nosso cérebro ele se modifica de acordo com os estímulos que a gente coloca nele, que a gente dá a ele com regularidade. Por isso que uma criança que regularmente, né, ela é desrespeitada pelos seus pais, ela tem essa redução nessa parte do cérebro, no córtex pré-frontal, porque ela recebeu aquele estímulo com frequência e aquela parte ali não foi devidamente desenvolvida. Essa parte ela é desenvolvida por outros tipos de inputs, né? De estímulos, né? Então, o que acontece? Como que essa neuroplasticidade parental ela vai acontecer? Ela né? Eu gosto de falar que ela é tipo uma pirâmide. Então, a base dessa pirâmide é a presença. Aí você vai falar assim, presença física, Ana, eu tenho que estar com meu filho ali no dia a dia? Sim, mas não só. É também a sua presença mental e a sua presença emocional, é a sua capacidade de perceber que você está começando a sentir raiva, de autogerenciar as suas emoções, né? Então, eu tô com raiva porque o meu filho fez alguma coisa, eu consigo perceber que não tô com raiva porque o meu filho fez determinada coisa. Consigo entender que a minha raiva, ela se dá porque alguma necessidade minha relacionada àquilo não está sendo atendida. Então, eu não desconto no meu filho, eu tenho mais inteligência para entender o percurso da minha emoção. Se eu tenho mais inteligência para entender o percurso da minha emoção, eu consigo agir com mais estratégia, né? Então, eu não desconto nada do que eu sinto no meu filho, por exemplo. Então, essa presença, que ela é física, mental e emocional, ela diz respeito à minha percepção dos pensamentos que passam pela minha cabeça enquanto eu educo, os mitos, tudo, né, que diz respeito a essa carga de pensamentos mesmo que me atravessam como mãe. Mas diz respeito também à minha capacidade de sentir melhor as minhas próprias emoções com mais dignidade e dando a elas um direcionamento, justo direcionamento, que vai proporcionar uma resolução daquela necessidade não atendida, né? Então, primeiro aspecto aí da neuroplasticidade parental é a presença física, mental e emocional, né? O segundo é a gentileza. Se a gente não se propuser a nos relacionarmos com as nossas crianças e com nós mesmas nesse processo, com gentileza, com compaixão, reconhecendo, né, que nós sofremos nesse processo, que elas sofrem, buscando agir sempre de forma a fazer o bem para o outro, a fazer com que o outro esteja feliz, o que não significa fazer todas as vontades dos nossos filhos. Importante que isso fique sublinhado. Mas se eu não tenho essa intenção clara, muito facilmente eu vou cair, né, em alguns jogos do meu ego. Por exemplo, a necessidade de ter sempre razão, né? A perspectiva de que eu sou a adulta da relação, então eu sei das coisas. Então, a gentileza, ela faz parte dessa neuroplasticidade parental. E no topo da pirâmide está a meditação, porque a prática meditativa, né, ela é, na verdade, um desses recursos que a gente tem para poder mudar o nosso córtex pré-frontal, para poder melhorar a estrutura do nosso cérebro e assim termos comportamentos mais gentis. A gentileza não é um negócio que algumas pessoas têm, outras não, algumas pessoas nascem com isso, outras não. Não, isso é algo, né, que diz respeito à nossa estrutura neurológica, à nossa capacidade de sermos empáticas e de regularmos as nossas emoções ao mesmo tempo, né? Então, a prática meditativa, a prática de mindfulness faz isso. Caso você ache que meditação não é para você, eu te convido a assistir a live que eu fiz ontem, que está gravada aqui no meu perfil. Porque eu tenho certeza que depois de assistir essa live, você vai falar assim, não, eu posso sim passar por esse processo de neuroplasticidade, né, parental por meio da prática meditativa.
Um outro aspecto que é muito importante nesse jeito certo da gente conquistar o respeito das nossas crianças é a gente entender o GPS do cérebro da criança. Porque muitas pessoas falam, então, como é que a gente faz? Como que eu posso saber que essa criança ela não está tendo esse ataque de birra aqui para me desafiar? Se você entende como funciona o cérebro da criança, então você entende que uma criança de 2 anos de idade ela não faz nada para desafiar, ela não tem nem essa capacidade neurológica. Né? Se ela está tendo um acesso de birra, é único exclusivamente porque ela não consegue fazer diferente, né? Porque ela não tem maturidade neurológica para lidar com as próprias emoções. Então, esse GPS aí do cérebro da criança te proporciona, no fim das contas, a possibilidade, né, de entender melhor como que funciona a sua criança, e aí você não leva as coisas tão pro lado pessoal. Você não acha que seu filho está te desrespeitando e que você tem que impor respeito porque aquele menino, se eu não impor esse respeito aqui, como é que vai ser? Eu nunca vou ser respeitado. Né? Você entende que alguns comportamentos, ou que muitos comportamentos que o seu filho tem aí ao longo da vida dele, são totalmente esperados para aquela faixa etária, caso você entenda, né, o que neurologicamente a gente pode esperar para aquela faixa etária. Né? Então, trouxe aí para você 2 elementos que a gente trabalha lá no MESM com as minhas alunas, né, e que ajudam muito a gente a sair dessa dinâmica de educação que é imposta pelo, né, que o respeito ele é imposto e aí não é respeito, né, é autoritarismo, é medo, né, que são a neuroplasticidade parental e o GPS do cérebro da criança. Quando a gente entende o funcionamento do cérebro e a gente usa as estratégias corretas, como a prática meditativa, para poder tornar esse cérebro mais saudável, a gente tem muito mais recursos, a gente tem muito mais chances de desenvolver uma relação positiva com as nossas crianças, né? E aí, você sai do papel mãe-chefe e entra no papel mãe-líder, né? Porque a nossa função é realmente liderar as nossas crianças, mostrar o caminho, né? Mas sem impor nada, né? Sem apontar o dedo, sem culpar, né? É de outra forma que a gente pode fazer isso e a gente pode aprender. O recado de hoje tá dado, né? Essa é a nossa live aí sobre impor respeito para ser respeitada. Eu espero ter trazido algum insight importante para você. Eu me coloco à sua disposição no inbox para que a gente continue essa conversa por lá, caso alguma coisa tenha mexido aí com você, caso você tenha tido alguma reflexão que eventualmente você gostaria de compartilhar com alguém. E te convido, caso você ainda não esteja inscrita, a ir lá na minha bio agora e se inscrever na semana Transformando-se em uma Mãe Calma, né? Que vai ser um evento aí, a gente vai ter várias aulas gratuitas, né? Tudo online, para que você possa aprender, então, a desenvolver esse estado de calma e se relacionar de forma mais positiva com as suas crianças. E tem mais, se você estiver pensando ou dizendo, Ana, não tenho tempo para nada, eu te digo, isso vai caber na sua rotina, isso que eu tenho para te apresentar cabe na sua agenda, tá? Cabe na sua vida, porque isso para mim é muito importante. Eu também tenho uma vida muito corrida, então eu sei que para nós mães a gente precisa, né, realmente de recursos que caibam na nossa rotina. Ana Lu, eu que agradeço a sua presença, a sua participação, agradeço a todos vocês que passaram por aqui, que estão aqui até agora. Bom almoço para vocês e a gente se vê amanhã, né? Amanhã a gente tem mais lives, a gente vai falar sobre presença e como que ela pode revolucionar a sua relação com a sua criança. Te espero, até lá, um abraço.